Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí já, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos dar continuidade aí nos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos abordar um tema bastante discutido, né? Pela igreja, pelos estudiosos também, né? Pelos teólogos. É um tema que talvez não haja nenhum consenso, né? Talvez não, com certeza não há um consenso entre muitas partes, né? Mas é mais por conta de alguns costumes que nós temos, né? Não exatamente pelo que o texto bíblico está mostrando, porque pelo texto bíblico, pelo contexto daquilo que nós vamos ver aqui, é possível identificar, né, o que significa esse que é motivo de tanta discussão, né? O nosso tema de hoje, eu até mandei no grupo da igreja lá, hoje, né, para dar uma fomentada aí para os irmãos estarem lendo o texto, né? O nosso tema é sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O pecado imperdoável, segundo aquilo que o próprio Jesus nos diz e nos ensina. Então, para nós entrarmos aí no assunto, vamos ler o texto, Mateus capítulo 12, dos versos 22 até o 32. Diz assim o texto: Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, antes de nós entrarmos então na discussão aqui do que é, né, esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, alguém gostaria de dizer a opinião que tem a respeito disso? Ou aquilo que pelo menos acha que é? Se alguém tiver essa vontade, pode ficar à vontade, esse é o momento. Ninguém vai arriscar? Vamos lá. Como eu disse, né, irmãos, é um tema muito discutido, né, que não há um certo consenso sobre ele, né, mas antes de entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado, né, eu gostaria de destacar o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Começar já entendendo o que não é. Em primeiro lugar, a incredulidade final não é esse pecado. Nós sabemos que, obviamente, morrer sem crer em Cristo leva o homem à condenação. Isso é óbvio, né, já que não há mais chance de salvação após a morte. Só que o contexto desse texto que nós lemos mostra que Jesus está falando de um pecado que pode ser ou que é cometido antes da morte,
Não no leito de morte, mas durante a vida, certo? Uma outra coisa que esse pecado não é resistir temporariamente à graça de Deus. Muitas pessoas passam anos de suas vidas rejeitando o Evangelho, rejeitando a Deus, né? Vivendo na ignorância, na desobediência, mas depois se convertem, né? Nós temos muitos e muitos exemplos bíblicos disso. O apóstolo Paulo, por exemplo, né? Que resistiu à graça por muito tempo. Até mesmo os irmãos de Jesus, que só foram crer em Jesus após a ressurreição. Então, são alguns exemplos. Uma outra questão, não é o negar a Cristo, tá? Negar a Cristo, por mais grave que seja, ainda que seja pecado, né? É algo que ainda pode ser perdoado. O próprio Paulo, novamente, nós podemos citar, que era aquele que perseguia a igreja, que negava aquele Cristo pregado. Pedro, que negou a Cristo 3 vezes também, né? O próprio Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 10, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Isso mostra então que até mesmo para o ateísmo, até mesmo para o ateu, tem jeito. Porque o ateísmo por si só não é a blasfêmia contra o Espírito Santo ainda, né? Uma outra coisa que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é negar a divindade do Espírito Santo, não é negar que o Espírito Santo é Deus também, porque se esse fosse o caso, nenhuma pessoa que hoje é convertida a seitas, como por exemplo, Testemunha de Jeová, por exemplo, não poderiam ser salvos, mas não é dessa forma como nós entendemos, né? Muitos, por ignorância, por falta de conhecimento, durante um período de suas vidas, negam a divindade do Espírito, mas em um certo momento de suas vidas, podem ser alcançados pelo poder da graça transformadora de Deus e serem salvos, certo? Uma outra questão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o mesmo que outros pecados contra o Espírito Santo que a própria Bíblia menciona, né? Por exemplo, lá em Efésios 4:30, nós somos ensinados a não entristecermos o Espírito Santo, né? E isso pode acontecer quando nós pecamos. Isso é o que acontece quando nós pecamos, né? Só que quando nós nos arrependemos, nós somos perdoados. Davi, por exemplo, é um exemplo de uma pessoa que entristeceu o Espírito, mas que foi restaurado. Em 1 Tessalonicenses 5,19 também vai falar sobre apagar o Espírito Santo, né? Que significa ignorar a atuação do Espírito na nossa vida. É algo grave? Sim. É não dar lugar, é não alimentar o Espírito, né? É grave, mas não é imperdoável. Uma outra questão, lá em Atos 7,51, vai falar sobre resistir ao Espírito. Também é pecado? Também é pecado. É grave? É grave. Muitos resistem ao Espírito durante um tempo, só que depois se rendem, reconhecem, né? Como foi o caso dos sacerdotes, por exemplo, que rejeitaram a mensagem de Estevão, mas depois eles se converteram. Outra coisa, Atos 5:3, vai falar sobre mentir ao Espírito Santo, né? É algo que nós não conseguimos fazer para começar, mas às vezes nós tentamos. Foi o caso de Ananias, por exemplo, que fingiu ser mais espiritual do que ele era realmente. É um pecado sério, mas que também não é imperdoável, certo? Uma outra coisa, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não representa a queda de um salvo, certo? Irmãos, aquele que é salvo verdadeiramente, ele não comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa possibilidade não existe. Por quê? A Bíblia nos ensina que a salvação, ela é segura, ela é eterna para aqueles que são de Cristo. Nós poderíamos entrar aqui numa outra discussão, mas não é essa a ideia nesse momento, né? Mas eu entendo que uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 5, que é um texto que gera muitas dúvidas, né, sobre essa questão da perda da salvação, ali não está falando de crentes genuínos, ali está falando de pessoas que tiveram um contato com o Evangelho, tiveram, de certa forma, uma vida de igreja, né, mas que
até experimentaram de alguns privilégios espirituais, só que rejeitaram deliberadamente a graça de Deus. Então, esses sim estão correndo aí um sério risco de em algum momento cometer esse pecado imperdoável. É o que o próprio texto bíblico reforça, né? Que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres e maravilhas. E aí Jesus olha para eles e fala assim: mas aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Pessoas que viviam na igreja, que tinham práticas espirituais, mas que não foram salvos, não foram transformados verdadeiramente, certo? Bom, diante disso, então, o que nós podemos entender como sendo a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa palavra blasfêmia tem vários significados, né? Pode significar calúnia, difamação, injúria, falar mal de forma ofensiva. No Antigo Testamento, blasfemar contra o nome de Deus era considerado um pecado grave, né? Imperdoável. Foi justamente por isso que os fariseus, os escribas ali, eles estavam acusando de Jesus, né, de blasfêmia, por ele se dizer o Filho de Deus, por ele se dizer ter a mesma autoridade do Pai, né? Então eles achavam que isso era uma blasfêmia contra o nome de Deus e que Jesus deveria morrer, tá? Mas blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos, significa pecar com plena consciência, rejeitando de forma voluntária, certo? As verdades de Deus, a graça de Deus. É resistir à clara ação do Senhor e, além disso, dizer que isso, na verdade, não é Deus, que isso vem do maligno, tá? Esse é o pecado aqui que Jesus está falando, que é esse pecado que fecha a porta da salvação, que anula a atuação do Espírito. E aí, por causa disso, faz do homem um ser incapaz de reconhecer o seu pecado e se arrepender. Logo, não reconhecendo o pecado, não se arrependendo, não há perdão. É impossível de ser perdoado. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o ato de atribuir as obras, os milagres, os feitos de Deus ao poder de Satanás, ao poder de qualquer outra força que não seja de Deus. É afirmar que os milagres, as libertações, os sinais realizados por Jesus aqui não são fruto da ação do Espírito Santo, mas de uma aliança entre Jesus e o próprio diabo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que Jesus não só está possuído aqui, mas que ele é um servo de Satanás, não de Deus. É isso que aqueles escribas estavam falando naquele momento. Perceba que não é só negar o milagre. Não é só isso que eles estavam fazendo. Eles estavam afirmando que Jesus, o Messias, aquele que é o Filho de Deus, estava sendo guiado e estava obedecendo ordens do diabo e não de Deus. Então, essa é a gravidade. Esse pecado é uma forma de apostasia total, né? É uma rejeição consciente e definitiva de Cristo, certo? Vamos entrar no texto aí para nós irmos entendendo um pouco melhor. No versículo 22, Jesus ele cura ali mais uma vez, né, e transforma, traz libertação a uma pessoa que foi levada até ele, um homem endemoniado, cego e mudo, né? E mais uma vez, irmãos, nós vemos o porquê dos milagres, né? Nós não vemos Jesus fazendo estardalhaço, criando uma plateia, um palco, uma situação para ele fazer um milagre. O versículo é tão sucinto. Então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e ver. Simples assim. Não tem estardalhaço, não tem barulho, não tem nada. Jesus simplesmente vai e faz o que ele tem que fazer. Por quê? Porque o foco não era o milagre. O foco não era o milagre. O destaque todo que é dado aqui é pós-milagre. O problema todo, a conversa toda, é pós-milagre. O intuito do milagre era fazer com que as pessoas crescem. É o que acontece na sequência, né? As pessoas creem. O intuito do milagre, irmãos, é Jesus mostrar que os demônios, as enfermidades,
todas essas coisas não podem resistir à sua autoridade. Ele é maior do que todas essas coisas e continua sendo, e será para sempre. Então, o poder do diabo, já aqui, começava a ser desfeito. Era um prenúncio do que aconteceria na cruz. Jesus estava mostrando que ele já estava vencendo Satanás, desde ali. Então, a vitória de Jesus já estava sendo manifestada aqui diante dos homens. E aí, o que aconteceu no versículo 23? A multidão se admirou, né? Eles ficaram, nossa, será que esse é o filho de Davi? Surtiu efeito aquilo que Jesus estava fazendo. Eles foram impactados por aquilo que Jesus estava fazendo. Isso demonstra que os milagres apontam exatamente para a identidade de Cristo. Percebe a diferença dessa multidão que se admirou? Eles entenderam. Eles olharam para aquilo que Jesus estava fazendo e pensaram, eu acho que esse é o filho de Davi. É esse o Messias prometido. Eu preciso seguir ele, eu preciso conhecer ele mais, preciso estar perto dele. Os fariseus não. Na sequência, no versículo 24, os fariseus eles tomam uma outra postura, eles têm uma outra direção, né? Eles não negam o milagre, porque era impossível de negar, porque estava ali, diante dos olhos de todos, todos estavam vendo. Só que eles distorcem a origem do milagre, né? Eles dizem que Jesus expulsava os demônios pelo poder do diabo. Beelzebu, citado aí, né, como chefe dos demônios. Então, em vez deles reconhecerem que Jesus era o Messias, que o poder de Deus estava operando por meio dele, o que eles faziam? Eles eram movidos pela inveja, pelo orgulho, e eles atribuíam o poder de Jesus ao diabo, porque eles não queriam simplesmente aceitar quem Jesus era e o que ele estava fazendo. Ou seja, eles afirmaram que Jesus não lutava contra Satanás, mas a favor, que ele era aliado do diabo. Então percebe a gravidade, irmãos? Percebe por que Jesus se refere a esse ato como sendo algo imperdoável? Como sendo o pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é o simples fato de negar um milagre. É negar e atribuir esse milagre, essa cura, a salvação aqui praticamente de uma alma, ao poder de Satanás. Entende? É substituir Deus. É isso que eles estavam fazendo. Eles estavam substituindo a figura salvadora de Cristo pela figura do diabo. É isso que eles estavam fazendo. Então, é essa atitude que representa exatamente aquilo que Jesus chamou aqui de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Jesus, nesse momento aqui, então, ele refuta, né? Ele vai e ele fala contra aquilo que os fariseus estavam falando. E aí ele responde à acusação utilizando dois exemplos, duas parábolas, né? Primeiro ele fala de um reino dividido e de uma casa dividida. Qual que é a intenção de Jesus? É mostrar que aquela acusação deles não fazia o menor sentido. Qual sentido tem do diabo estar destruindo o seu próprio império, o seu próprio reino? É isso que Jesus estava falando ali. Um reino assim não poderia vencer. Então Jesus está demonstrando o grande absurdo que seria um reino viver em guerra contra si mesmo. E se eles fizessem um breve exame de suas consciências, eles iam perceber que o reino das trevas, que Satanás, por mais que esse reino pareça ter muitas vertentes, por mais que o diabo ataque de várias formas diferentes, por caminhos diferentes e através de pessoas diferentes, quando ele se depara com o Senhor, com o servo do Senhor, ele não se importa de unir forças para destruir, para trabalhar em oposição a Deus. Por exemplo, Pilatos e Herodes eram duas mentes guiadas por Satanás. Só que eles eram inimigos entre si. Eles eram rivais. Eles lutavam contra. Assim como os fariseus e os herodianos, como nós falamos, que era aquele grupo político que lutava por Herodes,
né? Eram inimigos. Mas o que eles fizeram para matar Cristo? Eles se uniram. Eles se uniram para matar Jesus, para destronar Jesus. Então, o diabo ele não se importa em unir, em reunir forças, por mais que sejam opiniões diferentes, por mais que sejam partidos diferentes, que querem coisas diferentes, são egoístas, né? Cada um quer a sua situação, por um bem que no seu julgamento era maior, que era matar Jesus. Então não importa. Não tem egoísmo aqui nessa situação. Então isso demonstra, irmãos, que Jesus estava demonstrando aqui, na verdade, é que o mal, ele não luta contra si mesmo, mas ele une forças contra o bem, contra Jesus. Por isso a acusação feita a Jesus aqui pelos fariseus, ela era contraditória, não fazia o menor sentido. E aí Jesus explica, né, que ele veio para vencer o diabo. Durante o ministério de Jesus, irmãos, ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele purificou os leprosos, ele perdoou pecados, ele expulsou demônios, ele proclamou a verdade. Então, tudo que Jesus estava fazendo era desfazer as obras do maligno e não se unir a ele. E aí Jesus ensina, no meio disso, algumas verdades que são importantes para nós também. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que Satanás é forte. Ele tem poder. Ele reconhece que o diabo é um inimigo poderoso e ativo, que está trabalhando. E nós não podemos nos esquecer disso. Por mais que nós precisamos ter a certeza de que o diabo não move uma palha sem a permissão de Deus, ele tem força. E se nós estivermos longe do Senhor, ele vai nos atacar. Não tem como ser diferente disso. Uma outra questão: o diabo tem um reino organizado. Porque ele junta até os inimigos para cumprir o plano que ele tem. Ele mantém os seus seguidores presos como cativos ali em sua casa. É isso que o diabo faz. Isso é uma vergonha para a igreja, irmãos. Porque muitas das nossas igrejas não possuem o mínimo de organização para coisas simples. Para uma ação evangelística, para uma reunião, para qualquer tipo de serviço que a gente possa se reunir para fazer. Muitas das vezes nós não temos nem um pingo de organização, de união. Nós não conseguimos trabalhar juntos pelo bem da obra do Senhor. Mas o diabo não se importa em unir forças para destruir a obra do Senhor. Esse é um alerta para nós. Mas Jesus mostra também que a autoridade e o poder que ele tem são superiores a tudo que o diabo possui. Isso significa que o diabo está sujeito ao controle soberano de Cristo. Ele foi vencido no deserto, ele foi desmascarado durante o ministério terreno de Jesus, e ele foi derrotado completamente na cruz. Não há vitória para Satanás. E Jesus nos ensina também, nos mostra que ele veio e ele continua agindo para libertar os cativos. Ele não só vence o diabo, irmãos, mas ele tira das mãos do diabo aqueles que estavam presos. E essa libertação não se limita aos milagres somente, mas ela é contínua. E ela continua acontecendo através da pregação do Evangelho. Porque é assim que as vidas são retiradas do domínio das trevas. Então, os milagres de Jesus, longe de demonstrarem alguma relação com Satanás, são sinais de que o juízo de Deus está se aproximando sobre o reino das trevas. É o que Jesus diz: se eu estou agindo pelo poder do Espírito, isso significa que o reino de Deus está chegando aqui sobre vocês. É isso. Vocês querem crer que não é o poder de Deus?
Problema é de vocês. Mas, se vocês estiverem errados, como estão, vocês estão lascados. Não tem para vocês. E aí, irmãos, no versículo 30, tem algo intrigante aqui, né? Que nós precisamos dar uma atenção. Jesus fala assim: quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Isso revela, irmãos, o perigo da neutralidade. Muitas vezes nós nos tornamos neutros em relação ao Evangelho, em relação aos princípios que nós temos. Às vezes, para não criar caso, sabe? Para não ter problemas, a gente deixa rolar. Aí a gente aceita diversas coisas que não têm a menor relação com o Evangelho. Não é possível estar neutro nessa batalha, irmãos. Não existe um meio termo entre o reino de Deus e o reino de Satanás. É aquele ditado que às vezes a gente fala na igreja, né, que não existe em cima do muro. O muro já é do diabo. Então, se a gente estiver em cima do muro, a gente já é do diabo. A gente tem que estar do lado de Deus. E não tem outro lugar para a gente estar. Quem tenta ficar em cima do muro já está do lado errado. Estar neutro já revela que nós estamos do lado oposto de onde Cristo está. Não tem como. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos contra Ele. Entende isso? Não existe esse lugar de, eu não vou na igreja, Deus, eu sei que Deus existe, mas eu fico aqui de boa, porque não preciso ir na igreja, minha vida está muito melhor assim, eu não faço mal para ninguém, né, eu pago minhas contas, está tudo certo. Meu irmão, ou nós estamos ajudando a reunir os salvos, ou nós estamos espalhando e afastando eles. Não tem outro caminho. Na dimensão espiritual, ninguém fica sem tomar decisão, irmãos. Até a indecisão, por si só, já é uma decisão, que é justamente de não seguir a Cristo. Estar indeciso, estar no meio do caminho, estar em cima do muro, estar com o pé na igreja, com o pé no mundo, já é ser do diabo. Já é trabalhar para Satanás. Estar dentro da igreja totalmente participante, vivendo a vida de igreja, mas com um coração ainda não convertido, também é. Não é porque a gente vem para a igreja todo dia que a gente já é crente, não, irmãos. Ser crente, ser cristão verdadeiramente, genuinamente, está para além disso. Nós já falamos disso várias vezes aqui. E aí Jesus traz uma exortação para ele, nos versículos 31 e 32, né? Ele fala assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Irmãos, Jesus deixa claro que todos os pecados podem ser perdoados. O sangue de Cristo é poderoso o suficiente para purificar todo pecado. E até por isso, irmãos, que a gente tem que perder a mania que a gente tem de classificar pecado na igreja. Inconscientemente a gente faz isso. Os pecados que às vezes são mais expostos, que se tornam do conhecimento da maioria, né? Aquele que fala, nossa, que absurdo, sei-á. Aí a gente começa a tratar as pessoas como se elas tivessem cometido um pecado imperdoável. Lembra do ladrão da cruz que foi salvo? E nós às vezes nos colocamos no lugar de juiz para definir quem vai ser salvo e quem não vai. Quem merece a salvação ou não. Só que Deus também mostra, né, que muitas vezes
nós nos concentramos só na advertência que Jesus faz e nós esquecemos da promessa do perdão. Ele é poderoso para perdoar. A verdade é que quando há confissão de pecados e arrependimento sincero, não existe pecado que esteja fora do alcance do perdão de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Aquele que comete o pecado de blasfêmia não vai se arrepender. Se alguém se arrepende, peca de alguma forma e se arrepende, o ato de se arrepender verdadeiramente, lógico, nós estamos falando de um perdão, de um pedido de perdão sincero e verdadeiro, genuíno, não aquele que é da boca para fora, já é uma ação do Espírito Santo. Porque nós não temos essa capacidade por nós mesmos, de pedir perdão verdadeiramente a Deus, de nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. Quando nós fazemos isso, já é a ação do Espírito Santo em nós. Então, se Ele está ativo, agindo em nós, significa então que há perdão ainda. Só que aí Jesus declara que o pecado da blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Então, é mais do que rejeitar Jesus. É rejeitar o poder do Espírito que opera por meio dele. É atribuir a sua obra, os seus milagres, o seu poder a uma origem satânica. Mas por que a blasfêmia contra o Espírito não pode ser perdoada? Primeiro, justamente por isso, irmãos. Porque aquele que blasfema dessa maneira, atribuindo todo o poder que está em Deus a outro ser qualquer, nunca se arrependerá. Ele não vai buscar perdão. Por quê? Porque é uma rejeição consciente, intencional da obra do Espírito Santo em Jesus, atribuindo tudo isso a Satanás. Então, quem comete esse pecado está dizendo que Jesus é um agente do diabo, que o poder que o capacita vem do diabo. Então é um pecado de uma dureza extrema, de uma cegueira espiritual intencional. E aí, para haver perdão, irmãos, é necessário arrependimento. E para isso, é preciso reconhecer o pecado. Mas o que os fariseus estavam fazendo? Mesmo diante das evidências claras da obra de Cristo, eles não admitiam a verdade. Em vez deles se arrependerem, eles se tornaram ainda mais frios. Lembre-se sempre, porque às vezes a gente fala tanto de fariseus, a gente às vezes começa a olhar para eles como se eles fossem pessoas mundanas. Eles eram mestres da lei, irmãos, conhecedores da palavra. Eles viviam dentro das sinagogas. É por isso que o pecado se torna tão grave. É como se um de nós, tendo o conhecimento que nós temos hoje, tendo toda a vivência que nós temos hoje diante do Senhor, na presença do Senhor, tendo experimentado de grandes milagres, maravilhas que o Senhor fez por nós, livramentos para as nossas famílias, enfim. É como se nós chegássemos agora, nesse momento, nesse ponto da nossa vida, e atribuíssemos tudo isso ao diabo. Não, isso aí não é de Jesus, não, isso aí não é Deus, não, isso aí não existe. Esse ser é uma força demoníaca que está me dando tudo isso. É isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É negar tudo aquilo que o Senhor já te deu e atribuir ao diabo, ao poder de Satanás. E passar a viver a vida a partir daí, dessa forma. É isso que os fariseus estavam falando. Em vez deles se arrependerem, eles se tornaram ainda mais frios. E para concluir essa nossa interpretação aqui sobre esse pecado, irmãos, eu gostaria de destacar 3 atitudes que nós precisamos ter em relação a esse pecado. Primeiro, é evitar o julgamento. Nós precisamos, irmãos, ser extremamente cuidadosos ao falar sobre esse pecado. Em que sentido? Nós não temos a capacidade de afirmar com certeza absoluta que alguém cometeu esse pecado. Nós não temos essa capacidade. Porque, entenda, que não é apenas algo que vem da boca para fora. É algo que vem de dentro.
É a mesma coisa de nós julgarmos se alguém é salvo ou não. Nós não temos essa capacidade. Por mais que viveu na igreja a vida inteira. Porque às vezes nós falamos coisas com as nossas bocas, nós agimos de determinadas formas, que pode até parecer que nós somos crentes, mas o nosso coração não se converteu. Nós voltamos lá, por exemplo, do próprio Jesus falando, daqueles que fizeram milagres e maravilhas, que viveram as suas vidas como numa vida de igreja, né? Mas que Jesus não os reconhece. Então, em relação a este pecado, o que falam não é o suficiente para ser julgado. Quem tem esse poder de olhar, de entender o que o coração está de fato dizendo? É Deus, irmãos. Então a decisão de julgar, ela pertence exclusivamente a Deus. Apenas Ele conhece o coração, irmãos. O nosso papel é de lutar por essa vida, de continuar pregando o Evangelho para essa vida, de continuar vivendo nos moldes de Cristo, aqui, sendo exemplo para essas pessoas, para que elas sejam contagiadas, para que o Espírito Santo reverta essa situação, volte a agir nesses corações, se assim for a vontade dEle, se esse pecado ainda não tiver sido cometido. Então é apenas Ele, irmãos, que conhece o coração. É só Ele que sabe o momento em que alguém cruza a linha do aceitável aí e se torna réu, então, desse pecado. Então, o primeiro conselho, né, que eu gostaria de trazer é: evite o julgamento sobre isso. O segundo, evite o desespero também. Muitos cristãos sinceros, verdadeiros, ficam angustiados, com medo de terem cometido esse pecado. Mas é o que eu já mencionei aqui agora há pouco, irmãos. O simples fato dessa preocupação existir em nós, já revela o fato de que nós não cometemos esse pecado. Certo? Por quê? Ninguém se sente mal pelo pecado se o Espírito Santo não operar no nosso coração. E se o Espírito Santo está operando em nosso coração, nos incomodando por causa do nosso pecado, significa que Ele ainda habita em nós. Significa que Ele ainda está fazendo a sua obra em nós, para que nós nos arrependamos e mudemos de vida. Então, esse temor, né, não vou falar medo, mas vamos pensar num temor que nós temos de cometer esse pecado, é esse indício já de que nós não o cometemos, tá? Então, se há temor no nosso coração, é a evidência clara de que ainda há o Espírito Santo agindo nos nossos corações, e portanto, o perdão ainda é possível, amém? E um terceiro conselho, apesar do segundo, apesar de nós não precisarmos nos desesperar, nós também não devemos desprezar tudo isso. Embora nós não devamos viver a nossa vida desesperados, né? Nós também não devemos tratar as coisas de Deus com irresponsabilidade. Porque aqueles que desacreditam de Cristo, irmãos, estão rejeitando a graça, estão endurecendo o coração. E como eu disse, nós não sabemos o limite. Quem sabe é Deus, porque Ele nos enxerga de dentro para fora, né? A graça, ela é oferecida, só que ela não será desprezada sem consequências. Há consequências para aqueles que desprezam a graça. Zombar de Deus, rejeitar o seu Espírito, brincar com o sagrado, pode levar uma pessoa a um ponto, a um lugar onde ela não consegue mais voltar. De tão acostumada, de tão envolvida que ela se torna pelo pecado, ela já não consegue mais voltar. Pode não dar mais tempo dela voltar. Então nós precisamos cultivar, irmãos, a reverência, a humildade e a gratidão, né, por conta da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós não podemos abrir mão disso. Então nós precisamos evitar julgamentos, nós não devemos viver desesperados por conta desse pecado, como se fosse algo que nos atormentasse, nos perseguisse o tempo todo. Não é por aí. Mas nós não podemos desprezar também
e estarmos sempre atentos para que nós não desprezemos a voz de Deus. Amém? Algumas aplicações diante disso. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos identificar a obra do Espírito Santo. Um dos grandes ensinamentos aqui desse texto é o que eu disse, não é o milagre que está em destaque aqui. Talvez o maior ensinamento que Jesus está passando aqui é sobre a necessidade que nós temos de discernir corretamente as obras de Deus. Os fariseus, eles viram um milagre ali muito claro, né, uma libertação operada por Jesus, só que em vez deles crerem e glorificarem a Deus, eles atribuíram tudo aquilo ali ao diabo. Então essa é uma atitude que demonstra a falta de conhecimento daquele povo, a incapacidade de reconhecer a obra do Espírito, mesmo quando ela está diante dos nossos próprios olhos. Então a falta de discernimento espiritual é um erro, tanto intelectual, por falta de busca, por falta de conhecimento, de aprendizado da palavra, quanto espiritual, por falta de sensibilidade ao Espírito, à voz de Deus. Então, muitas vezes nós corremos o risco, irmãos, de rejeitar ou de até criticar o agir de Deus, simplesmente porque ele não se encaixa nas nossas expectativas, nas nossas tradições. Nós temos que buscar discernimento espiritual, através da oração, através do conhecimento da palavra, da comunhão com a igreja, né? Para que nós não alimentemos incredulidade no nosso meio, disfarçada de zelo religioso. Nós não devemos aceitar tudo que nós vemos. Porque um dos papéis da igreja é combater as heresias, é combater aquilo que se apresenta como uma espécie de Deus, mas que no fundo não é. Esse é um dos papéis da igreja. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter discernimento. Então, para nós, crentes, irmãos, o discernimento espiritual não é uma opção. É uma necessidade. É algo urgente. Nós não podemos mais dependermos só dos nossos pastores, dos nossos líderes, para pregar a Bíblia para nós, a palavra para nós. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter desejo de buscar conhecer. Nós precisamos buscar discernimento, irmãos. Diante de tantos movimentos, diante de tantas experiências espirituais que nós vemos, nós precisamos analisar, olhar o que está acontecendo e perguntar a nós mesmos: será que isso glorifica a Cristo? Será que isso aqui está confirmando aquilo que a Bíblia diz? Será que produz aqui frutos do Espírito? É dessa forma, irmãos, que nós seremos preservados da cegueira espiritual, dessa mesma cegueira, né, que levou os fariseus ao pecado imperdoável. Em segundo lugar, estejamos atentos para as verdades de Deus. O pecado imperdoável aqui descrito por Jesus não é um deslize momentâneo. É uma rejeição consciente da verdade. Os fariseus, eles não estavam em ignorância. Eles conheciam as Escrituras, irmãos. Eles viram os milagres. Eles tiveram a chance de caminhar lado a lado com Jesus ali. E eles sabiam que ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo, senão pelo poder de Deus. Mas ainda assim eles rejeitaram a verdade. Eles chamaram aquilo ali de mentira. E isso mostra a dureza do coração deles. É uma dureza, irmãos, que vai para muito além da dúvida. Uma coisa é eles estarem em dúvida daquilo que estava acontecendo. Outra coisa é eles afirmarem com certeza que aquilo não era Deus. Então, trata-se aqui de um coração que se fecha definitivamente para a graça. E cada vez que alguém ouve a palavra, sente o toque do Espírito e ainda assim endurece seu coração, fica mais próximo do ponto em que talvez já não haverá mais sensibilidade para responder. O tempo da graça, irmãos, vai acabar. O livro de Apocalipse nos mostra isso, está escrito lá claramente.
E essa rejeição pode nos levar a um ponto de não conseguir mais voltar, como eu disse. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Percebe que é uma condição? O texto não está dizendo hoje, quando ouvirdes a sua voz. O texto está dizendo hoje, se ouvirdes a sua voz. Esse se, irmãos, demonstra que haverá um momento em que a voz não será ouvida mais. Então, se você ainda está ouvindo a voz, não endureça o seu coração, porque amanhã pode ser tarde. Isso também serve como um alerta pastoral, um alerta para a liderança, porque quando alguém tem conhecimento bíblico, tem influência, tem responsabilidade e começa a resistir propositalmente ao Espírito, seja por orgulho, por ciúmes, ou por conveniência, por qualquer motivo que seja, está se colocando exatamente nesse lugar, em um terreno perigoso. Porque ensinar ou influenciar outras pessoas a rejeitar a verdade é algo que traz consequências eternas. Então, nós precisamos cultivar um coração, irmãos, humilde e ensinável. Nós não sabemos tudo. Às vezes nós criamos esse hábito dentro da igreja por estar há muito tempo. É por isso que nós vemos tanta gente se revoltando contra líder. Nós sabemos, irmãos, que existem líderes que não estão agindo debaixo do poder de Deus. Existem. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra, para julgar se realmente está acontecendo. Mas tem gente que, por conta das suas preferências, se levanta contra seus líderes, se torna um opositor de seus líderes, porque não tem um coração humilde, um coração passível do ensino, que pode ser moldado. Nós precisamos ter esse coração, irmãos. Enquanto nós decidirmos viver ao lado de Cristo, nós precisamos ter um coração ensinável. Porque nós nunca vamos saber tudo, irmãos. Sobre Deus, jamais. Tudo não. Nós precisamos estar dispostos, atentos com relação àquilo que estão nos ensinando, mas humildes para aquilo que nós estamos ouvindo. Porque a verdadeira espiritualidade, irmãos, se revela nessa disposição diária, constante, de se submeter à palavra de Deus e de se arrepender quando for necessário. É essa a humildade que precisamos. Às vezes nós já nem nos arrependemos mais dos nossos pecados. Nós desistimos de pedir perdão para Deus. Isso é falta de humildade diante do Senhor. Nós não podemos perder. Nós temos que nos lembrar sempre que rejeitar o Espírito Santo é rejeitar a única ponte para o perdão. E em terceiro lugar, não existe neutralidade espiritual. Nós precisamos decidir por Cristo. Versículo 30, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem um cantinho para a gente ficar olhando as coisas acontecerem, irmãos. Ou a gente está ajuntando com Cristo, ou nós automaticamente estamos espalhando. Automaticamente. É uma afirmação essa de Jesus que desmonta a ideia de que alguém pode ser neutro espiritualmente. Desmonta a ideia de que Deus todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não, todas as religiões estão certas. Não existe isso, não, irmãos. Não existe. Nós vivemos em uma cultura onde a verdade, ela é sempre relativa. É impressionante. Não existe verdade absoluta na nossa cultura. Sempre há um mais, sempre há um porquê, sempre há um nada a ver. Não existe verdade absoluta. Mas a palavra de Deus é uma verdade absoluta. E nós precisamos segui-la.
Aqueles que tentam viver uma fé em cima do muro, como nós falamos, que evitam compromissos, que querem só os benefícios do Evangelho, sem a servidão a Cristo, já estão no lado oposto. Não adianta, irmãos. O texto nos convida a examinarmos com sinceridade de que lado nós estamos. Ou nós estamos ajuntando com Cristo, ou, pela nossa omissão, nós estamos espalhando. Então, irmãos, é hora de nós pararmos de adiar as nossas decisões espirituais. O Evangelho exige uma resposta de nós. O reino de Deus avança e exige posicionamento da nossa parte. Ou nós estamos cooperando com Cristo para o crescimento do reino, na missão de salvar e de transformar vidas, ou nós estamos sendo obstáculos no meio do caminho e ajudando as pessoas a irem para o inferno. É essa a realidade, nua e crua. Se nós não estamos ajudando a levar pessoas para Cristo, nós estamos levando elas para o inferno. Porque nós estamos sendo omissos. Nós não estamos pregando a verdade do Evangelho que salva. Você entende que não tem outra forma das pessoas serem salvas, senão pela pregação do Evangelho? Você entende isso, irmãos? E quem que foi designado para fazer isso? Os anjos? Um poder sobrenatural? Foi a igreja, irmãos, que foi designada para isso. Os discípulos, nós. Então, se nós não estamos cumprindo com essa obrigação que é nossa, automaticamente nós estamos contribuindo para as pessoas irem para o inferno. É simples, não tem meio do caminho, não tem meio termo. Então esse texto, irmãos, que nós lemos hoje, que nós estudamos hoje, nos mostra que Jesus, ele não apenas libertava os oprimidos de Satanás, mas ele também revelava por meio das suas obras que o reino de Deus havia chegado. E é o que ele continua fazendo. Por isso, rejeitar o Senhor, atribuindo as suas obras ao maligno, é fechar os olhos para a luz, é tapar os ouvidos para a verdade, é endurecer o coração contra o único caminho possível para a salvação. Então, irmãos, que cada um de nós nos rendamos a essa verdade com fé, glorificando ao Espírito Santo, que nos convence, que nos transforma, que enaltece, que engrandece o nome de Cristo. Que nós possamos viver isso na prática, para nós mesmos, antes de mais nada, mas também levar essa mensagem aos outros, àqueles que precisam desesperadamente serem alcançados, para que não se afundem cada vez mais em seus pecados, para que não se afastem mais e mais do único caminho que leva à salvação, para que não cheguem ao ponto de blasfemar contra o Espírito e já não se arrependerem mais de seus pecados. É nosso dever lutar para que isso não atinja outras pessoas, irmãos, para que as pessoas não sejam levadas a pecar dessa maneira. É nossa responsabilidade. É nossa. Porque nós somos o instrumento que levará a mensagem para que o Espírito haja transformando os corações. Amém?